Pessoal, meu nome é Fernandes, sou residente da Dom Carlos Coelho, certo? E hoje vamos revisar um pouquinho o assunto sobre vírus. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu estou lá, certo? Bora lá, vamos para a revisão. O que são vírus? Vírus são seres sem organização celular. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Só pode ser visto através do auxílio do microscópio eletrônico. Não são incluídos em nenhum reino, sendo diferentes dos demais seres vivos. Características gerais dos vírus: não possui organização celular, não tem membrana plasmática nem citoplasma, como citosol e organelas, nem núcleo celular. O material genético pode tanto ser RNA ou DNA, está envolvido em uma cápsula chamada capsídeo, certo? São constituídos basicamente por uma cápsula, como eu falei, o capsídeo, que abriga o seu interior o material genético. Não possui metabolismo próprio. Nos vírus não ocorrem reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Produzem somente dentro de células, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de um hospedeiro para poder se multiplicarem. Podem ser produzidos à custa de material encontrado somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, eles são praticamente inertes, ou seja, são praticamente inofensivos. Como os vírus se reproduzem? Vamos lá. Se reproduzem somente dentro de células vivas, certo? Porque são parasitas obrigatórios e precisam de um hospedeiro para poder procriar e ter os seus nutrientes necessários. Eles são parasitas de diversos seres vivos, tá? Como plantas, animais e bactérias. Pode se reproduzir à custa de material que é encontrado somente em células vivas fora de uma célula hospedeira. Ele se mantém absolutamente inerte, ou seja, não reage. A disseminação do RNA viral, como o ciclo lítico, é feita pela produção de milhares de vírus capazes de infectar outras células, enquanto no ciclo lisogênico essa disseminação é realizada pela produção normal de bactérias infectadas, certo? O sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, pessoal, é a nossa barreira de proteção, ou seja, o corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, certo? Por meio do sistema imunológico, muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis para garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças, certo? A origem do termo vacina foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos que trabalhadores da zona rural, pessoal, não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto, porque tem a varíola de maior impacto, a que é fatal para o ser humano, e a de menor impacto no corpo humano, certo? Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos, isso foi uma experiência que ele fez, e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. E a palavra vacina deriva justamente da Variolae vacinae, o nome científico dado à varíola bovina na época. Na época não, atualmente também, né? Que é o nome científico da varíola bovina. E foi assim que surgiu o termo vacina. Foi a experiência do Edward Jenner, que ele pegou os dois vírus, o de maior impacto e o de menor impacto, e introduziu no menino de 8 anos, foi o experimento que ele fez. E teve como resposta que fazia sentido o que os rumores que falavam que quem já tinha pego varíola naquela época, a varíola bovina, tinha como fosse o corpo tinha criado como fosse uma imunização a outro vírus. Aí eles pegavam, mas não era tão agressiva. A importância da vacina. As vacinas são muito importantes, pessoal, porque ela atua na defesa do organismo contra agentes infecciosos, certo? E bacterianos. Doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, hoje estão controladas graças ao elevado índice de imunização. Soro versus vacina, qual é a diferença? A vacina, pessoal, é considerada uma forma de imunização ativa. Isso se dá pelo fato de ela estimular nosso organismo a produzir anticorpos, certo?
Já o soro é intitulado como imunização passiva, pois os anticorpos são inoculados em outro organismo antes de serem aplicados em humanos. Essa é a diferença entre o soro e a... Agora eu vou passar para vocês, pessoal, um vídeo mostrando como um vírus entra no organismo e como ele se multiplica e como as células de defesa atuam no mesmo. Essa vacina aprovada no Reino Unido usa uma técnica revolucionária. O Centro de Design da Globo preparou uma animação que explica por quê. O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente ao receptor de uma célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave, que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque, para destruir outras células. Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora. E o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que é atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Células dendríticas começam o trabalho. São como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor, resultantes daquela batalha inicial, e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos. Finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo, e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado muito, se tornando irreversível. Por isso é que a vacina é fundamental. Ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção dos anticorpos. Desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro se empenham na busca da vacina. A vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Nesse caso, a vacina leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus. A presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. Somente a vacina poderá nos devolver a sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. E será a volta, enfim, dos abraços. Bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, que eu estou lá no grupo dos terceiros anos, para tirar qualquer dúvida.